Hoje a gente vai falar sobre o ciclo de vida dos testes. O que significa ter um ciclo de vida? O software, a partir do momento que ele começa a ser pensado, né, a ser desenhado, uma série de atividades começam a tomar parte daquela, para aquilo tomar uma forma. Então, as atividades de desenvolvimento fazem parte do ciclo de desenvolvimento, até que esse software esteja pronto, ou pelo menos a primeira versão dele, o primeiro release dele, esteja pronto para ser entregue. Então, o ciclo nada mais são todas as atovidades que a gente vai cumprir, e isso vai depender muito da maturidade desse software, então desde o momento que ele nasce até passa por toda a fase de desenvolvimento, toda a fase de teste, todas as atividades que compõem cada uma desses ciclos, para que ele seja considerado pronto para entrega. Qual que é a importância, né, de ter esses ciclos? E principalmente no modelo ágil, já falando um pouquinho dele, é a antecedência que esse teste vai acontecer, né? Quanto antes a gente começar a testar, ou quanto antes que a gente tenha atividades de teste, mais cedo o software fica pronto e mais certo essas atividades vão suportar, né? Elas vão ajudar que esse software tenha qualidade. Quando a gente fala atividades, a gente está falando de atividades, qualquer atividade que agregue qualidade, qualquer atividade que faça com que eu consiga preencher essas lacunas ou esses gaps, né, com as minhas perguntas, com os meus questionamentos, e que eu comece a endereçar coisas que não foram pensadas, né? O que acontecia anteriormente, já indo um pouquinho para frente, o modelo de desenvolvimento, antigamente, ele seguia esta cadeia sequencial de fases. Então, existia uma fase de análise em que eu ia entender a necessidade. Eu podia ser entender a necessidade de um cliente, de um usuário interno, ou seja, eu ia entender o que ele quer, né? Aí, no momento em que esse analista normalmente existia um papel de analista de requisitos. O papel dele era levantar os requisitos do projeto. Então, o que o cliente queria, como ele queria, telas, relatórios, funcionamentos, mas ia mesmo em base de entrevistas e documentação, e depois existia uma fase de aprovação para que eu passasse para a fase de design. Aqui eu começava a desenhar mesmo. Então, entrava um pouco mais nos desenhos de arquitetura, quais os componentes que existiam entre na minha visão de arquitetura, qual componente falava com o quê. Então, eu começava a pensar na solução, né, para atender esses requisitos que eu perguntei. E, assim, do jeito que eu estou falando, ou seja, esses links aqui, era como se fossem entregas mesmo. Então, esse time escrevia, entregava. Ia para uma parte de design, para uma fase de design. Ou seja, aí tudo aquilo que já foi feito aqui, está feito, está entregue, como se isso fosse parte, né? E eu não conseguia, uma vez aprovado, às vezes eu não conseguia mudar, né? Então, eu seguia com o meu projeto. Design, ia para a implementação. Ou seja, aí aqui eu vou começar a codificar mesmo. Vou começar a implementar. Vou pegar toda essa arquitetura que foi pensada aqui, os componentes que foram pensados, todos as integrações que foram desenhadas aqui pelo design, eu vou começar a implementar. Então, quando chegava, então aí voltando um pouco para o nosso mundo, eu cheguei no teste. Vocês conseguem imaginar o que acontecia? Um monte de problema, né? Porque era o entendimento. Aqui, o pessoal de teste, o time de teste, começava a tentar entender o que os anteriores fizeram. Então, ler os requisitos, entender um desenho de arquitetura para ver quais os componentes que estão envolvidos ali, o que eles pensaram para a solução, entender a implementação,
Em alguns locais, até mesmo o código, né? Em outros locais, não. Né? Muitos locais não permitem, né, acesso ao código em si. Então, aí chegava o teste. Então, o pessoal recebia um monte de documentação, falava assim, testa. Né? Por onde eu começo? Eu tenho que tentar entender. Aí começava, como não existia uma fase, o trabalho ele não começava em conjunto aqui, o time normalmente não entendia que um requisito dependia do outro, que existia dependência, que existia... ele ia começar a entender como já estava na hora de testar. Muitas vezes acabava o tempo de teste, não era possível testar tudo, porque faltava muito do tempo, ele era consumido com esse entendimento, era consumido com problemas muito básicos entre perguntas que, na verdade, o QA mandava para cá, que acabavam virando problemas, defeitos mesmo, porque eles não tinham sido pensados ou esclarecidos, ou não tinha como testar, né? E aí, essa fase de manutenção, às vezes, ela era eterna. E aqui, respondendo um pouco a pergunta sobre é o mesmo ciclo, a gente está falando desse ciclo, né? Só que as coisas acontecem em sprints, que são entregas menores, em que o QA ele está envolvido em todas essas fases. Né? Então, quando começa a definição, eu começo a pensar em como eu vou testar aquilo. Design, eu vou coletar outros inputs. Desenvolvimento, idem. Aí chegou a parte do teste. Testar. E eu vou deployar. Então, isso é repetido várias vezes em partes menores, testáveis, mais controláveis, e que o QA está envolvido em todas as fases. Por isso que o ciclo ele fica mais curto e você passa muitas vezes por eles. Né? Não significa que não vou ter, que eu estou livre de defeitos, mas eu reduzo muito um backlog, né? Porque eu não vou tentar entender, eu já sei o que eu tenho que testar, eu já sei como eu vou testar, já sei como aquela funcionalidade funciona, já sei o que vão entregar para o time de teste, né? Então isso aqui fica muito mais dinâmico e não fica assim tão formal, né? Não existe um corte tão rígido entre um. Então, enquanto eu não tô, o time de teste aqui não está esperando. Ele está fazendo um planejamento, ele está entendendo como é que o ambiente vai funcionar, ele está fazendo perguntas para quem está fazendo essa parte de definição, ele até sentou com o time de design para entender como é que, quais componentes que vão ser envolvidos ali, se ele vai ter acesso a esses componentes, se faz sentido fazer um teste um pouco mais profundo, por componente, isolando, ele vai entender se ele pode criar mocar, né? Ele vai criar simuladores para aquelas partes. Né? Faz sentido eu fazer isso ou não? Então, tudo isso é discutido e é mais dinâmico. Uma série de atividades, né, estão tomando conta aqui, e é QA, né? E é teste. Para que esse teste aconteça rápido, para que eu consiga deployar rapidamente. Na verdade, esse é o objetivo. Né? O objetivo do teste hoje não é mais achar defeitos. Não é isso que a gente quer. A gente não quer quebrar o software. A gente quer entregar ele bem entregue o mais rápido possível. Né? Então, no desenho anterior, existia muito uma questão de divisão de responsabilidade. Então, a responsabilidade de um time, ela começava quando o outro tinha terminado. Nesse modelo aqui, a gente está muito mais integrado, responsabilidade de todos. Né? Então, dentro de cada fase aqui, por mais que ainda exista uma fase, né? Mas são fases que elas acontecem em paralelo, muito mais dinâmicas, muito mais fáceis. Não significa que enquanto eu estou testando, o restante do time está esperando.